Desejo uma boa noite a todos que estão assistindo, né, ao vivo, e também dou as boas-vindas aos que estão assistindo a gravação, né, já que é um vídeo que vai compor aí o canal, né, vai ser mais um vídeo no canal do Campus Natal Zona Norte. Então, também dou as boas-vindas a quem está assistindo a gravação e convidar para que assistam, né, outros vídeos e conheçam o campus, né. Dando, então, continuidade, né, à programação da Semana de Ciência e Tecnologia deste ano, teremos agora a palestra da 7ª Semana de Licenciatura em Informática, ou seja, a 7ª Celinfo, né, que é um evento que sempre traz convidados, debates, sempre relacionados à educação, à tecnologia, à computação, né? E mais uma vez teremos uma palestra nesse sentido. E aí, antes de apresentar o professor palestrante, o professor Gustavo Leitão, eu vou dar alguns avisos, né, para quem está assistindo ao vivo, tá certo? Durante a transmissão, no chat, né, o perfil do campus vai compartilhar 2 links, né, ao longo da transmissão. Um é para que vocês possam registrar a presença, né, isso é importante para aqueles que precisam comprovar, né, para alguma atividade, para alguma disciplina, algum trabalho. E também um outro link para a emissão do certificado, tá certo? Então, vocês fiquem atentos que esses links serão compartilhados no chat. E um outro aviso também é que após a palestra do professor Gustavo, né, teremos um momento para perguntas. Vocês podem enviar as perguntas no chat. E aí a gente só pede que, ao enviar a pergunta, vocês escrevam antes a palavra pergunta em caixa alta, porque aí vai facilitar, né, a nossa localização, né, já que o chat vai ter muitas mensagens. Então, antes de escreverem a pergunta, vocês colocam em caixa alta, então, a palavra pergunta, tá certo? Então, hoje, agora, teremos a palestra intitulada Multiprova, Plataforma de Avaliação Experiência na UFRN no Ensino Remoto. E o palestrante, né, quem vai ministrar essa palestra é o professor Gustavo Leitão, que possui graduação em Engenharia de Computação pela UFRN, mestrado em Ciência e Engenharia de Petróleo e doutorado em Engenharia Elétrica e Computação também pela UFRN. Possui ampla experiência na área de automação industrial e desenvolvimento de sistemas, tendo atuado no mercado ajudando a criar novos negócios por 10 anos, desenvolvendo e implantando soluções para a indústria. Atualmente, o professor Gustavo é docente no Instituto Metrópole Digital, o IMD, da UFRN, onde desenvolve pesquisas na área de Indústria 4.0, e, além disso, contribui também desde 2018 com pesquisa e desenvolvimento em estratégias para auxiliar o processo de avaliação do aprendizado, em especial no projeto Multiprova. Então, agora, professor Gustavo, eu passo a palavra para você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e agradecemos também por colaborar com o nosso evento, e aí eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, professor Francisco, os demais colegas do IFRN. Para mim é um prazer estar aqui. Eu fui docente do IF por 2 anos, então tenho muitos amigos aqui também, uma casa que eu tenho bastante admiração. Espero contribuir um pouquinho com essa semana bacana, que eu vi outras palestras, vi que tem tido bastante atividades. E hoje, em particular, eu trouxe uma palestra falando um pouquinho do que eu tenho atuado nos últimos anos, né, que é uma ferramenta que a gente chamou de Multiprova, que, como o título aqui da palestra está colocando, é uma plataforma para auxiliar na avaliação. E a gente teve uma experiência muito forte aqui no ensino remoto, que a gente teve devido à pandemia nesses últimos anos. E eu queria compartilhar com vocês. O público, pelo que eu vi, tem um especial interesse nessa parte, né, de licenciatura em informática, então, quem sabe isso possa contribuir também um pouquinho com tudo isso. Então, para mim é um prazer, então vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Multiprova, espero que vocês gostem. Então, assim, primeiro, acho que a pergunta que deve estar na mente de alguns é o que é o Multiprova, né? Então, eu acredito que não é de conhecimento de todos, mas eu vou tentar, de forma rápida, dizer o que é. É uma ferramenta, é um sistema, um software, né, que foi criado realmente como uma forma de auxiliar os docentes no processo de avaliação. A ideia era digitalizar esse processo, né, que é um processo muito manual, muitas vezes, muito ainda focado no papel,
E a gente falou, poxa, será que não tem como a gente contribuir, tanta coisa passando por transformação digital, o ensino não vai ser diferente. Então, a gente imagina que isso, sim, vai merecer um esforço. Então, é uma plataforma pensada por docentes, né, e construída por docentes, que são, digamos, o público-alvo, né, dessa plataforma. Então, a gente vem trabalhando nisso, e agora no ensino remoto a gente ganhou, de certa maneira, uma grande atenção, mas é um trabalho de longa data, como eu vou mostrar a vocês, não é uma coisa que nasce do dia para a noite, né? É um trabalho de anos que acaba se consolidando um pouco mais agora. Então, assim, até para explicar um pouquinho melhor de onde vem isso, eu quero mostrar um pouco o contexto que a gente pensou essa ferramenta e o estágio que ela está hoje. E nessa palestra também vou falar um pouco dos desafios, os desafios, assim, de diferentes visões, né, que um tipo de solução dessa tem. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa história. Qual o contexto e qual o problema que a gente enxergou, né? Para entender um pouco isso, eu queria trazer o cenário que a gente estava vivendo com o Reúne, que o FRN estava vivendo com o Reúne, que foi uma reestruturação que o FRN passou e criou, por exemplo, o curso que é o Bacharelado de Ciência e Tecnologia. É um curso bastante famoso, eu acredito que a maioria deve ter ouvido falar já, mas que é um curso que se tornou a base das engenharias. Antigamente, os alunos entravam pela engenharia direto, né, via vestibular. Isso mudou, criando-se um curso básico, que seria, digamos, a parte mais básica que qualquer engenharia acaba tendo que estudar. É uma forma da UFRN de atender mais pessoas. Tá? Mas isso trouxe algum impacto, né? As turmas de ciência e tecnologia são turmas grandes, né? Mudou o modelo mudou. Turmas que eram aulas em anfiteatros, aqui eu tenho um exemplo de uma aula de ciência e tecnologia, então é bastante gente, né? A gente teve que mudar um pouco as estratégias de ensino e também de avaliação, né? De acompanhar melhor essas pessoas, que numa turma maior fica um desafio um pouco maior. Então, eram turmas muito grandes, aulas em anfiteatro, como eu coloquei, fazer uma avaliação e avaliar bem era um desafio, né? E a gente precisava extrair mais informações, saber se as pessoas estavam absorvendo aquele conteúdo, né? Não só para avaliar no sentido de uma nota, né? Mas avaliação contínua, saber se os exercícios estão surtindo efeito, quais são as dificuldades. Então, isso era uma coisa que os professores ficavam muito cegos e precisavam desse feedback mais rápido para ajustar o seu modo de ensino. Então, no geral, é a dificuldade do docente também ali garantir essa forma fácil não, mas essa forma rápida, né, de trazer uma avaliação, além de garantir a lisura do processo, porque uma avaliação tem sim uma necessidade de ser algo formal, que tem ali uma realidade, precisa que a gente garanta uma lisura, que seja uma avaliação realmente individualizada e que a gente consiga tirar dali a informação se o aluno conseguir absorver o conhecimento. Então, esse era o cenário que a gente estava. E aí, um físico, nem foi não foi nem ninguém de computação, um professor de física, ele falou, nossa, tem uma coisa errada, acho que a gente pode automatizar um pouquinho melhor isso. Ele sentia essa necessidade como professor, né? E em 2010, ele começou a rascunhar uma ideia. Em 2010, a gente está em 2021, ou seja, 11 anos atrás, ele começou a rascunhar um sistema ainda para uso próprio, né? E a ideia dele era, será que eu consigo gerar minhas provas em papel, mas será que eu consigo gerar ela automaticamente? Ou seja, será que eu consigo fazer um banco de questões, gerar uma prova até personalizada para cada aluno? Então, ele tinha esse desejo e começou a rascunhar isso com o conhecimento que ele tinha de computação, né? E aí, a ideia dele, como eu falei agora há pouco, era gerar esses PDFs das avaliações de forma mais automatizada. E a sacada que ele teve era, eu quero variar um pouquinho a prova de cada aluno. Porque ele aplicava a prova para muita gente e sempre ficava com o pé atrás. Será que os alunos estão tendo contato durante a prova, né? Então, ele fazia pequenas variações, mas que não mudasse o grau de dificuldade, afinal de contas, tem que ter uma isonomia na avaliação. Então, ele mudava alguns numerozinhos de um aluno para outro, sendo que fazer isso manualmente, né, cada um recebendo números diferentes, depois corrigir isso manualmente, seria um trabalho muito grande,
ainda mais para uma turma muito grande, como era o caso. Então, ele precisava de uma ferramenta. Então, ele começou a desenvolver essa ferramenta e que mais tarde veio a ser o que eu vou chamar de multiprova, né? Isso aqui é um dos primeiros códigos aí, ele escreveu em C, com LaTeX, que eu vou até falar um pouquinho sobre isso também hoje, mas saiu assim, uma ferramenta caseira, né? Mas que começou a atendê-lo. Ele conseguia gerar a partir de um LaTeX básico, que é eu vou falar um pouquinho depois, mas é como se fosse uma forma de construir um PDF, né? E criou um programinha em C++ para gerar esses PDFs com algumas variações. Isso funcionou bem para ele, começou a chamar um pouco de atenção. E essa aqui, por exemplo, é uma prova gerada por ele nessa época, né? Em 2012 aqui, mas dá para ver que ele colocou assim, por exemplo, reescreva o resultado da operação abaixo como uma única fração. Esses numerozinhos ele sorteou, fez um rangezinho, aí sorteou tanto a parte do enunciado como as alternativas. Ele conseguiu fazer com que ficasse isso dinâmico. E, lógico, isso é uma técnica também de sorteio mais avançada, porque ele precisava garantir um sorteio assim no mesmo grau de dificuldade. E essa era uma dificuldade grande do processo. Tá? Mas a ideia era essa, gerar variações da prova, tá? E lá em cima, onde tem R1, R2, era onde o aluno anotava a resposta de cada questão. Tá? Isso aí foi a primeira versão aqui em primeira mão. Eu acabei recolhendo isso durante essa semana para fazer essa palestra. Eu também não conhecia, fiquei até bem feliz em ver. E assim, como é que ele corrigia? Ele fez tipo um arquivo, onde ele colocava o aluno, a resposta de cada aluno, colocava o código do aluno e as respostas que ele deu, e isso passava pelo programa dele, que fazia a correção. Então, a correção era feita também automaticamente, mas o professor ainda precisava digitar o que cada aluno respondeu em cada questão. Então, essa era o começo, a gênese aí do multiprova, isso em 2012. Sendo que aí chamou a atenção de outro professor, o professor Diego, professor da área de computação. Ele falou, poxa, legal, você fez isso, será que a gente não consegue fazer um sistema mais estruturado, um sistema web, que a gente consiga compartilhar com outros professores, que ele ficou particularmente interessado nisso, e aí foram atrás de algum financiamento, conseguiram um financiamento pequenininho, de R$12.000, no edital interno da universidade, e começou a estruturar uma equipe pequenininha, mas que conseguiu começar a construir uma ferramenta, nesse caso web, que é mais interativo, mais fácil das pessoas utilizarem, né? Do que era uma linha de comando, algo ainda muito mais, inicialmente, mais primitivo, né? Acho que essa palavra, não sei se encaixa tão bem, mas essa é a ideia. Então, o professor Diego ajudou a começar a criar essa versão web. E aqui é a primeira interface, ainda muito simples, né, dessa versão, que foi uma versão que ficou ali num pequeno grupo de professores. Um pequeno grupo de professores que ficaram usando, professores da área tecnológica, de computação, física, né? Porque o multiprova tinha muito esse perfil de atender esse tipo de público ainda, nesse momento. Né? Porque tinha essa questão de variabilidade de questão, que está muito associada a números, né? Então, mas aí melhorou um pouquinho porque foi para o mundo web, mas ainda estava longe de ser uma ferramenta assim amplamente usada, tá? E aí, de 2012 a 2015, eles começaram a fazer uma versão um pouco mais moderna. Aquela ainda era um pouco simples, e conseguiram juntar 3 alunos que aí fizeram a versão realmente que depois a gente chamou de multiprova 2.0. Essa sim, uma versão mais usável, com a interface mais bacana, e que se tornou mais acessível. E foi exatamente essa interface que é o multiprova que a gente chamou 2.0. Essa versão teve, sim, uma adoção interessante. Lembrando, tudo isso aqui era para fazer avaliações e listas de exercícios, mas em papel. A saída do multiprova era um PDF, que o professor imprimia e entregava para cada aluno. O aluno colocava suas respostas e depois a gente conseguia corrigir isso automaticamente. Você vai ver que a gente fez depois uma folha de respostas, né, que é processada por um scanner. Então, foi essa a ideia no início, né, deixar esse processo mais simples
para que a gente conseguisse aplicar mais prova, mais frequentemente, mais listas, na verdade, mais formas de avaliar, mas que isso não fosse um trabalho assim, muito exaustivo para o professor de correção. Então, essa foi um pouco a ideia que estava por trás, mas essa versão, olha só, aqui tem uma outra interface sobre essa ferramenta, como eu estava colocando, o foco ainda era papel, gerar provas em papel, e tinha um problema. Para o professor criar as questões, ele precisava conhecer essa ferramenta chamada LaTeX, né? Ou LaTeX, como preferir. E não é uma ferramenta muito popular, assim, fora das engenharias, fora da área técnica, né? Então, isso era um entrave para a adoção de outras áreas. Mas é uma ferramenta muito poderosa. Inclusive, eu acho que eu tenho que ir falando um pouquinho sobre ela, para quem ainda nunca ouviu falar, né? E o LaTeX, ele é uma linguagem bem antiga, é da década de 70, inclusive, mas até hoje muito utilizada, que a ideia do LaTeX é que você se preocupe com o conteúdo, né? Você, por exemplo, está escrevendo um livro, uma tese, um artigo científico, então ele permite que você gere esse documento, esse PDF, a partir de um código. Então, diferentemente do Word, que a gente está a toda hora preocupado com formatação, né? Se vai dar um enter, se não vai, porque você está visualizando ali o próprio documento que você está construindo. No LaTeX é um pouco diferente. Você escreve um código-fonte, né? Isso é compilado e gera o PDF, tá? E é muito utilizado na área de exatas. Uma das coisas que eu coloquei, as fórmulas ficam lindas, né? Os números, essas fórmulas que eu coloco aqui embaixo, as integrais, as derivadas, elas ficam com uma aparência muito profissional. Então, isso acaba dando bastante adesão para a área técnica. Mas tem baixíssima adesão para outras áreas, né? Então, não é algo comum outras áreas utilizarem LaTeX. Afinal de contas, é uma linguagem, passa por uma compilação, então isso não é muito atrativo, né? Então, assim, de certa maneira, isso era um limitador, né? Limitava o uso do multiprova ali para o público mais técnico. E nessa época ainda, os usuários do multiprova estavam ali dentro da escola de ciência e tecnologia, ficavam ali naquele grupo, né? Não saíam muito desse grupo. Eu coloco aqui uma imagem assim, um pouco da sensação que a gente tem assim, do LaTeX versus o Word, né? O LaTeX sai aquela coisa bonita, assim, bem corretinha. No Word a gente tem sempre a sensação que está fazendo um emendo, né? Um remendo. Mas nada contra, eu sei que é uma ferramenta fantástica também, mas se você ainda não teve oportunidade de conhecer o LaTeX, vale o estudo, vale a visita, com certeza tem muita coisa legal também. Então, assim, essa era o momento, eu estou ali ainda em 2014, 2015, e agora eu vou falar um pouquinho do período 2015 a 2017. Eu estou insistindo um pouco nessa história para mostrar também que nada vem de uma hora para outra, né? Que não existe muito mágica. Então, de 2015 a 2017, houve um investimento do próprio Superintendência de Informática da UFRN, ela viu isso, achou interessante, falou, poxa, vou investir um pouco nisso. E melhorou um pouco aquela ferramenta que eu já tinha mostrado a vocês. Mas o foco ainda era LaTeX, ainda questões só de múltipla escolha, o que limitava ainda mais, né? E começaram a implementar a questão de correção automática por cartão de resposta, né? E nesse período foi feita muita seleção de mestrado, coisa que precisava aplicar prova para muitas pessoas e corrigir rapidamente. Então, o multiprova foi muito usado nesse tipo de cenário, ainda gerando prova em papel. E olha só, aqui é um cartão de resposta do multiprova. Nessa época, o aluno recebia, além da prova, esse cartão, muito similar, quem já fez um vestibular, com certeza, um vestibular, um Enem, né? É algo similar a isso. Então, o aluno colocava aqui suas respostas e o que o pessoal fez? Fez um driver para um scanner, conseguindo ler ali e fazer um programa para processar essas imagens e gerar a resposta, né? Saber a resposta do candidato, do aluno. Então, isso foi feito
então permitiu aplicar a prova para muita gente e corrigir muito rápido. O scanner tinha capacidade de processar 35 cartões por minuto. Então, o professor deixava ali seus cartões numa salinha na ECT, em poucos minutos ele tinha o resultado das suas avaliações. E aí o multiprova começou a ser bastante usado, bastante demandado pelos docentes ali da ECT. Tanto que, nesse período, ele corrigiu aproximadamente 100 mil provas. Então, assim, ele já estava num tamanho, num porte grande, mas ainda localizado naquela área de exatas e usando LaTeX e tudo isso. Então, vamos chegar nos dias de hoje. Em 2018, eu entrei para o projeto, junto com o professor Rex. Nós somos de computação, né, com um background bem em desenvolvimento, computação e tudo nesse sentido. E aí o nosso desafio era o seguinte: será que a gente consegue deixar o multiprova mais escalável, que era um problema que se tinha, a questão de como o software estava arquitetado anteriormente? Ele foi feito de forma ainda com pouco recurso, então tinha sempre pouca mão de obra, então foi feito de uma forma ainda simples, tá? E a gente estava com o desafio de escalar e abrir para outras áreas, tirando aquela parte do LaTeX, deixando isso um pouco mais intuitivo para qualquer pessoa que quisesse criar uma avaliação, uma lista de exercício com multiprova. Então, essa era a nossa ideia quando a gente entrou em 2018, vamos lá, vamos fazer isso. Sendo que aí a gente também teve um bom auxílio financeiro, né? Que hoje em dia a gente não consegue fazer nada sem dinheiro, sem equipe, sem gente. Então, a própria Compev, que é a comissão de permanente de vestibular, né? Que hoje em dia não aplica mais tanto o vestibular, mas que é uma comissão da UFRN que faz concursos públicos. Na verdade, é um órgão da UFRN que presta serviço de concursos públicos para órgãos, para prefeituras, para qualquer cliente, na verdade, que queira executar um concurso, né? Então, a Compev viu o multiprova, falou, poxa, tenho interesse nisso. E aí investiu, né, 600 mil nesse projeto. Falou, eu tenho interesse porque eu preciso, segundo ela precisava oferecer isso aos clientes dela. Porque os clientes da Compev passaram a exigir, né, que não fosse apenas uma única prova, que houvesse um embaralhamento, pelo menos das alternativas, e que criasse 3 ou 4 cadernos de provas com variabilidade nas ordens das questões, nas ordens das alternativas. Isso pode parecer simples, mas não é tão simples, porque exige uma certa coerência na ordem da prova, ainda assim. Então, é um embaralhamento, mas tem bastante restrição, um embaralhamento qualquer. E fora isso, depois a divulgação de gabarito, os recursos que vêm depois, tem que estar tudo muito azeitado, porque alguém vai entrar com recurso de uma questão que, por exemplo, pode ser a B acerta nele e a C acerta em outra pessoa. Então, isso se torna ainda mais difícil fazer essa gestão. Então, a Compev não estava preparada nesse momento para fazer esse tipo de prova. Então, fez esse investimento. A CAPES também fez um investimento, e a própria FRN também fez um investimento. Então, ficamos com um grupo bacana, tanto de docentes, conseguimos montar uma equipe de 13 pessoas, que é bastante gente, né, para tocar esse assunto. E aí a gente resolveu fazer uma grande reformulação no projeto, fazer realmente um sistema grande, que conseguisse colocar todas as expectativas e todo o aprendizado que houve nesses anos. Porque eu já estou falando aqui, 2018, o projeto, primeira ideia em 2011, então já tinha bastante tempo, bastante aprendizado, e a gente queria materializar isso numa nova ferramenta. E aí vai começar o 3.0, né? A versão 3.0 do multiprova. Aqui eu já falei na parte de concurso, né? Para o UFRN, a gente tinha uma meta de papel zero. Qual era a ideia que a gente tinha nessa época? Ainda vale, a gente ainda tem essa ideia. A ideia é criar na universidade algumas salas de aplicação de prova, umas salas que fosse um laboratório de informática. O professor agendaria, olha, eu quero aplicar a minha prova hoje às 15 horas, né? Fazia algumas salas dessas, e aí o aluno ia se dirigir para essa sala, mas executaria a prova digitalmente, não mais em papel.
A ideia é realmente sustentabilidade, usar menos papel, mais ainda com pessoas numa sala controlada, né? Num ambiente controlado para essa avaliação. Então, essa é uma das ideias que a gente também estava durante esse desenvolvimento para o UFRN. A CAPES tinha interesse nisso também, por causa da Universidade Aberta do Brasil, e por isso aportou uma parte do recurso. Ela teve um edital justamente para esse fim, criar ferramentas para avaliação para a Universidade Aberta, e o Multiprova foi contemplado também nesse edital, tudo nessa época, 2018, no comecinho. E aí a gente começou a trabalhar nessa versão 3.0, que consolidava esses anseios, tá? Mas, em 2020, tudo mudou, né? A pandemia veio, as aulas presenciais foram suspensas, a gente ficou um período sem aulas na UFRN, e a gente percebeu uma oportunidade também de fornecer uma ferramenta para auxiliar nesse processo. A gente ainda não estava 100% pronto, estava no processo de desenvolvimento, mas a gente já tinha bastante conhecimento, bastante experiência, já tinha já estava, digamos, a 90%, e a gente correu para falar, olha, o semestre vai começar em junho, a gente precisa ter uma ferramenta para auxiliar os professores nesse processo. Então, foi esse nosso desafio, e trazendo uma certa segurança para essa avaliação remota que é tão difícil, né? É muito difícil. Quem é professor aqui sabe da dificuldade que é avaliar, ainda mais num regime remoto, e a gente precisa ter alguma ferramental para nos auxiliar. O CIGAR, né, que é uma ferramenta da UFRN, que tem também um pouco disso, ainda nessa parte ela não está tão assim, moderna, então a gente viu, opa, tem espaço para a gente ajudar nesse processo. E aí, em 17 de junho de 2020, a gente lança finalmente a versão 3.0, uma versão web mais moderna, com a interface mais amigável, e quando a gente tirou o LaTeX, pelo menos das vistas do professor, né, a gente criou uma nova forma de criar as questões, e uma outra novidade, podendo aplicar provas totalmente online, que antes a gente estava focado, como eu disse, na prova em papel. Então, essa foi a diferença. Além de, a gente fez vários tipos de questão, não ficamos mais só na múltipla escolha, ficou múltipla escolha, verdadeiro e falso, discursiva, questão de bloco, onde o professor consegue alinhar subquestões, associação de colunas, e um aqui que eu acho que o pessoal daqui vai gostar, que é a questão de programação, onde o aluno tem que escrever um código e o Multiprova avalia se aquele código passa os testes que o professor especificou. Então, a gente, por ser de computação, tinha que ter uma questão de programação também, né? Fazia todo sentido para a gente, e a gente adicionou esses novos tipos de questão. E como eu disse, o LaTeX meio que não sumiu, mas ele ficou em segundo plano. A gente criou um editorzinho bonitinho, onde o professor cria a questão com negrito, com itálico, e pode inserir fórmulas matemáticas de forma clicando e arrastando, né, montando, mas se o professor tem proficiência no LaTeX, ele pode apertar um botãozinho aqui, que é o cifrão, e colocar o código LaTeX dele. Então, assim, deu para agradar os dois públicos, tanto o público que já usa LaTeX, como o público que não usa e não quer usar, que faz parte da maioria, na verdade. Além de novos tipos de questão, né? Eu falei já, e com esse editor, que foi totalmente desenvolvido por a gente, esse editor foi, assim, digamos, o core, é o núcleo da nossa solução, e aí a gente abriu as portas para outros públicos. Mas a gente não perdeu nossa gênese, né? A possibilidade do uso que a gente chama de variabilidade nas questões. A gente chama da parte acessória. Porque toda questão ela tem um objetivo de avaliar um determinado assunto. E o que é essencial numa questão, muitas vezes, é exatamente aquele conhecimento que a gente quer saber se o aluno absorveu. E acessório é aquilo que está dando algum
instanciamento, algum significado para aquela questão. Então, por exemplo, numa questão, vou fazer uma questão simples, a área do círculo. A gente quer saber se o aluno sabe calcular uma área do círculo. Mas pouco importa se o círculo tem raio 2, 6, 8, né? Porque se o aluno aprendeu a calcular a área, o raio vai ser um acessório, vai ser algo não muito importante, né? Lógico que dependendo se o raio for um número muito grande, muito pequeno, faz alguma diferença na dificuldade, mas no geral ainda continua sendo analisar se o aluno absorveu aquele conhecimento. Então a gente chama isso de acessório. Então o multiprova continuou com essa ideia de permitir ao professor criar uma matriz de questão, uma questão, digamos assim, que avalia um determinado conceito, mas deixar algumas partes variáveis. Tudo que está em azulzinho aqui, nessa questão, essa questão de uma professora lá, que a gente pediu autorização, né? Mas uma professora nossa, tudo que está em azul vai ser sorteado para cada aluno diferente. Então, perceba que não é só a questão. O enunciado tem que ter algum sorteio, né? Mas as alternativas também. Então, quando a gente vai fazer o sorteio das alternativas, perceba que ela faz uma fórmula para sortear cada alternativa. Porque tem que ter um distrator que tenha alguma lógica. Quando você olha A, B ou C ou D, acerta, por exemplo, a B tem um raciocínio para chegar na B, que é errada. Então, por exemplo, nesse exemplo do círculo, a certa seria πr ao quadrado, né? Uma fórmula para calcular a área. Mas a errada eu poderia botar o cálculo da circunferência, que é 2πr, que algum aluno pode se confundir entre essas duas coisas. Então, se ele fizer o 2πr, vai ter uma alternativa lá que casa, que é um distrator, né? Então, cada alternativa é pensada, não é um simples sorteio aleatório, né? E o próprio professor quem diz qual vai ser a fórmula e calcular cada alternativa. Então, isso ainda continua válido e o multiprova ainda tem essa característica. Aqui é uma linha do tempo que sumariza isso tudo que eu coloquei aqui agora há pouco, mas o mais legal mesmo é ver ali a adoção do multiprova, aquela linha amarela, depois que a gente lançou em 2020, com essas novas características e também com o ensino remoto, a gente teve uma evolução assim, muito rápida do número de usuários e da adesão mesmo à plataforma. E a gente captou nesse tempo todo recursos na ordem de R$ 1.200.000 em todos esses 10 anos. Então, assim, foi basicamente essa historinha do multiprova. Só um minutinho só para botar uma aguinha. Mas, hoje a gente tem uma equipe de 4 docentes e programadores, gente de usabilidade, de engenharia de DevOps, algumas áreas que eu estou muito forte, né? Eu fiquei mais responsável por essa parte de DevOps, tem o professor Rex que ficou à frente do time de desenvolvimento, o colega Diego ficou no suporte, porque a gente teve que se dividir, e o professor André, que cabeçou tudo lá no começo, faz a parte de gestão de todo o projeto. E como eu disse, depois do lançamento, houve uma forte demanda, vindo de todas as áreas da UFRN. E assim, o que os professores viram no multiprova? A gente faz essa pergunta direto. O que eles viram de vantagem? E para falar até um pouquinho sobre isso, a gente percebeu que o uso do multiprova saiu completamente do eixo técnico. Começou a alcançar todas as áreas da universidade. E isso, eu acho que é o mais legal, o mais gratificante para a gente. É ver outros centros, como o Centro de Saúde, o Centro o EAJ, o IMD, o Xixila, o CCET, CB, Biologia, tem uma adesão grande, muito grande à ferramenta. Para você ter ideia, na ECT, como é o principal, digamos, a Gênese, está ali a adoção a quase 60% dos professores. E no CB, né, Centro de Biologia, também ali junto. Então, você vê que teve uma adoção pelo FRN, assim, para a gente, muito animadora, e mostra que a ferramenta, sim, é útil, não só para a área técnica, porque essa questão de gerar essa variabilidade, números e tal, é só uma funcionalidade no meio de tantas outras que nós temos hoje em dia. Então, assim, o multiprova, o que é que ele permitiu nesse ensino remoto?
deixar que os professores gerenciassem as avaliações deles mais simples, né, para provas de públicos até de tamanhos diferentes. Ele permite você aplicar a prova em papel, mas também virtualmente, né, a prova online, que a gente chama. O layout ficou mais moderno, mais leve, o professor tem integração com o CIGAR, o aluno também faz a integração com uma ferramenta acadêmica da UFRN, que é o CIGAR, e também facilita a gestão e dificulta um pouco a questão de fraudes em provas online, que é um baita desafio, um baita desafio. Então, ele, de certa maneira, traz alguma dificuldade a esse ponto. Mas o mais importante mesmo é divulgar feedback rápido para os professores e alunos, isso é o principal. O aluno sai de uma prova, ele quer saber quanto ele acertou, é normal, ou como foi a nota dele, divulgar uma chave de resposta para as questões discursivas, porque o multiprova também tem questão discursiva. Então, o aluno quer saber como ele se deu, e o professor também quer saber como a turma foi. Então, esse feedback rápido ajuda muito. E não só isso, a gente percebeu também que o professor queria avaliar a avaliação, porque o professor também tem dúvidas. Será que eu fiz uma boa avaliação? O que é que o meu aluno tem mais dificuldade? O que é que o aluno erra mais, acerta mais? A gente tem um feeling, claro, mas nada como um número. O número diz muito. E às vezes a gente tem um feeling errado. O número mostra que não era aquilo que a gente estava pensando. Então, dá muito isso. Só o número pode, às vezes, mostrar para a gente esse detalhe. Fora a questão de trazer informação para gestores também. O próprio gestor da universidade, o gestor de um SCT, de uma escola, quer saber também os números. Como é que está sendo o aprendizado? Os alunos estão tendo dificuldade, estão aprendendo? Então, é uma forma de facilitar esse processo de gerar alguma estatística sobre as avaliações. Porque até então a gente faz uma avaliação num papel, tem aquele resultado, e muitas vezes vai para uma gaveta, mas ali tem muita informação. A gente não pode esquecer disso. Essa parte aqui, eu coloquei só algumas funcionalidades, mas acho que não vou nem me ater tanto, tá? Porque o que eu queria colocar, que uma das coisas mais importantes que a gente percebeu é que o que está mais importante é a geração da informação. Porque todo processo digital, ele tem esse lado, que ele gera dado. E esse dado é muito importante. Então, uma das vantagens da digitalização do processo é você ter acesso aos dados. Então, o uso desses dados pode mudar a forma como a gente ministra a aula, mudar as estratégias, porque os dados têm esse papel de fazer a gente entender melhor o que está ali posto, né? Então, qual o percentual de acerto de uma questão? Às vezes a gente faz uma questão achando que é difícil e todo mundo acerta. A gente faz uma questão pensando que é fácil e ninguém acerta. Então, o número mostra para a gente que as percepções, às vezes, nem sempre são certas, né? E, no geral, o que eu quero dizer é que esses números, essa informação, essas estatísticas, permitem redirecionar o nosso esforço para otimizar. Então, a digitalização e a informação é o nosso principal benefício que a gente enxerga. Aqui os professores procuravam, o que eu falei assim, o que os professores procuravam? A aplicação de uma prova segura, uma correção automatizada, trazer estatísticas sobre a prova, conseguir acompanhar a execução da prova em tempo real. É muito divertido isso, você vê cada passo que os alunos estão fazendo durante a execução da prova, a multiprova registra tudo isso e mostra para o professor, né? É mais fácil aplicar uma prova, é simples, e uma coisa que é muito importante está na resolução da nossa universidade, o que a gente chama de vista de prova. Todo aluno tem o direito de ver sua prova, tem o direito de analisar e ter acesso a ela. Então, o multiprova automatiza isso. A gente tem uma funcionalidade que é habilitar a vista de prova. O aluno consegue ver tudo que ele acertou com os comentários do professor, consegue ver as chaves de respostas para as questões discursivas e as corretas para as questões objetivas e as questões, enfim, consegue ver tudo ali e o aluno tem acesso a essa vista de prova, que é tão importante para deixar o processo bem transparente. Aqui alguns comentários dos nossos usuários, mas eu vou falar um pouquinho, sei que o tempo é bem importante aqui, manter o time, então vou falar um pouco dos desafios, porque até então eu só falei
de coisas boas, né? Mas tem muito desafio colocar uma plataforma dessa no ar e garantir que tudo funcione bem. Então, eu vou falar um pouco dos desafios funcionais, assim, de demandas, de funcionalidades que a gente teve que fazer por algum motivo, teve que fazer com certa agilidade. Vou falar também um pouquinho dos desafios tecnológicos. Tem muito desafio tecnológico que a gente teve que transpor e organizacional. Como a gente teve que se organizar. Porque nós somos docentes, temos que dar nossas aulas, mas tivemos que mudar um pouco e se organizar de uma outra forma. E isso é uma questão que vai transpor, inclusive, o futuro da ferramenta, porque sempre que a gente coloca um filho, né, no mundo, nesse caso um software, um sistema, tem toda uma questão de cuidado que você tem que ter, porque enquanto as pessoas estiverem usando, você tem que ter bastante cuidado. Então, tem uma questão organizacional também, que eu vou tentar trazer para cá alguns desses desafios. Então, vamos lá. Funcional. O que é que a gente viu assim que faltava quando começou, né? Além de 2020. Nossa, começou os alunos, professor, eu marquei a A e está dizendo que eu marquei a B, né? Então a gente falou, poxa, a gente precisa garantir para o aluno que ele está registrando a resposta dele, porque faltou a internet, eu apertei o botão aqui, mas a internet não está. Então, assim, teve uma questão da gente garantir essa parte de transparência, se realmente aquela resposta foi registrada, tudo isso, né? Eles queriam ter acesso às provas, à sua execução, os alunos queriam ter acesso a essas notas rapidamente, e os professores queriam ter como auditar, por exemplo, uma questão como essa que eu coloquei. Imagina que um aluno fala que não marcou aquela, marcou outra, ou que enviou uma resposta e o multiprova não registrou. O professor teria que ter uma forma de auditar, né? Será que houve isso mesmo? Não houve? Então, a gente teve que fazer tudo isso para facilitar com que o docente tenha autonomia de resolver qualquer divergência. Os professores, então, eles queriam acompanhar toda a execução da prova, saber que aluno já fez, se terminou, se está em execução, se está concluída. Os professores queriam colocar mídia, queriam colocar um vídeo, queriam colocar um áudio, queriam que o aluno respondesse com uma foto. Então, começou essa parte de mídia também ser muito requisitada, e como eu coloquei aqui agora há pouco. Então, esses eram desafios funcionais. Essa aqui é a nova interface do multiprova, ele tem passado por uma reformulação de design, e aqui eu mostro um pouquinho sobre as nossas telas, para vocês terem pelo menos uma noção. Aqui à esquerda está o que a gente chama de matriz de correção, que aparece para o professor, para ele saber quais questões ele já corrigiu e quais ele ainda precisa corrigir, porque tem questões que a gente corrige automaticamente, mas as discursivas são corrigidas pelo professor. Então, ele precisa ir lá e na ferramenta e corrigir. À direita tem um pouquinho um painel de algum resumo de uma aplicação, de uma avaliação. O professor consegue ver a nota média, o desvio padrão, as notas por questão, acerto por questão. Então, ele consegue ver bem isso. Aqui eu tenho um painel de execução de prova, então o professor vê quem iniciou a prova, quem concluiu, já que nota ele tirou até então. Então, à medida que o aluno vai respondendo, ele já vai tendo acesso a isso. E também à direita, tudo que o aluno fez durante a aplicação da prova. Ele iniciou, marcou aqui verdadeiro, marcou falso agora, mudou essa resposta, marcou C aqui, a gente registra tudo e deixa para o professor avaliar. Então, é um log completo que o professor pode ter acesso para resolver qualquer divergência que possa ter nesse processo. Aqui está um pouquinho da nossa interface de questão, onde o professor tem aquele acessório que monta as variáveis e a variabilidade, as alternativas, dificuldade. Coloquei aqui só para vocês terem uma ideia e materializar. Essa aqui é uma questão de programação. Temos aqui um curso de licenciatura, então acho que faz muito sentido. Quando o professor escolhe, por exemplo, um enunciado, ele coloca uma linguagem que ele vai exigir do aluno, Java, C++, Python, JavaScript, a gente tem esse leque. Ele pode colocar o que a gente chama de uma solução inicial, deixa eu voltar aqui, solução inicial, que é tipo um template para o aluno, vai começar a partir desse código, e aí o aluno, tem as entradas e as saídas esperadas, que é justamente a questão que vai ser os testes automáticos que vão acontecer durante
quando o aluno submeter a resposta, a gente vai colocar determinadas entradas e ver as saídas se batem com as esperadas, e ele pode também já deixar aqui o programa solução. Professor, isso aqui não aparece para o aluno, mas aparece só na vista da prova. Quando o aluno termina a prova e termina o tempo da prova, ele pode ver se ele acertou ou não, então o professor já registra uma solução esperada. É claro que em programação isso varia, mas é só uma chave assim, de expectativa. É opcional. A partir de questões de associação de coluna. Essa parte aqui é a nova tela de acompanhamento de prova. Então, a gente consegue ver cada aluno, o status que está, se ele chegou atrasado, a gente consegue ver se ele chegou na hora, se chegou atrasado. Então, se você olhar ali, tem um amarelinho achurado aqui embaixo, acho que eu não consigo aqui apontar. Essa aqui é justamente porque esse aluno ele perdeu um pouco do tempo da prova. A prova tem uma janela de aplicação e um tempo de duração. Quando ele inicia, ele tem que terminar em tanto tempo. Mas se ele inicia muito perto do tempo da janela fim, né, de acabar o tempo que foi disponibilizado para aquela prova, ele acaba tendo menos tempo para executar. Então, o professor consegue ver se esse aluno chegou tarde e aí perdeu tempo de prova. É como se o aluno chegasse, por exemplo, para fazer uma prova atrasada, né? Então, no mundo online, a gente também consegue medir isso e ver. Então, é bem legal, o professor tem acesso a tudo isso. Aqui uma vista de prova, que o aluno consegue ver o que acertou, o que errou. Mas aí eu vou falar um pouquinho dos desafios tecnológicos. Vou correr um pouquinho, porque eu sei que o tempo está no limite, né? Bem, a gente precisou de bastante infraestrutura, muito servidor para atender essa demanda. O software tinha que ser bem pensado para isso já, porque em alguns momentos o multiprova chega a ter demanda de 2.000 provas simultâneas, hoje em dia. Então, a gente precisava ter uma infraestrutura por trás para garantir que a gente conseguia atender essa demanda. E precisamos monitorar bastante o sistema para garantir não ter nenhuma indisponibilidade. E uma coisa que é bastante complexa, que é você atualizar a ferramenta, porque ela está todo o tempo evoluindo, sem precisar desligar e ligar, né? Sem dar um time. Ou seja, a gente tem que atualizar com o carro andando. Então, esse é um desafio, porque a gente viu que o nosso sistema era muito crítico. Por que crítico? Porque, olha só, se a gente tem uma indisponibilidade no meio de uma avaliação, a gente simplesmente perde aquela prova. O professor não consegue reaplicar a mesma prova, porque os alunos já tiveram acesso, e aí tem um desgaste muito grande. Então, o sistema se tornou um sistema muito crítico, que não podia cair, não podia estar indisponível. A qualquer momento que a gente olhava, o multiprova tinha sempre alguém fazendo uma prova, então não dava para a gente simplesmente desligar, ou qualquer indisponibilidade gerava um transtorno muito grande aqui na equipe. A gente sentia muito isso. Está aqui só para ter ideia da infraestrutura, quantos servidores a gente usa hoje em dia. São 4, 5, 6, 7, 8, são 9 servidores para a parte de produção. E a gente tem um cluster, um cluster que divide a carga entre várias máquinas. Né? Aqui só para ter uma ideia. Aqui são os nossos serviços replicados. A gente tem são vários serviços multiprova, tem uma arquitetura bem distribuída. E aí esses serviços são implantados em várias réplicas para ter resiliência, em vários servidores com diferentes áreas da universidade. Nossos servidores estão na UFRN, mas estão em mais de uma área para dar resiliência. Essa parte é um desafio técnico muito grande que a gente foi construído durante esse processo. Aqui é todo o monitoramento do multiprova, dos servidores, CPU, memória, tudo isso. Isso feito por nós, docentes e alunos, né? Porque a gente precisava garantir essa disponibilidade. Monitorar todos os logs da ferramenta, a gente também teve que fazer toda essa parte de monitoramento. Aqui é o nosso bot que nos alerta qualquer desvio, qualquer erro assim que aconteça em alguma coisa, ele nos avisa e fala, olha, tem um alerta aqui para você tratar. A gente monitora a disponibilidade do sistema, uma ferramenta que a gente tem para monitorar, e aqui isso é aberto, inclusive, qualquer pessoa pode ver nossa disponibilidade. Isso aqui eu peguei um print de ontem. Então, ontem a disponibilidade no mês estava 99,98. E eu ainda acho que estava mais, mas é nessa faixa, quase 99.
0,99, que é o que a gente deseja. E vou falar um pouquinho da parte organizacional, como a gente teve que se estruturar. Por quê? Quando você coloca uma ferramenta dessa e as pessoas começam a usar, a gente começa a ter uma demanda muito grande de suporte, de treinamento, né? de várias questões assim que a gente começa a receber. E a gente não estava preparado para isso. Então, a gente não dimensionou uma equipe, por exemplo, interna para atender isso. E a universidade não conhecia o sistema como a gente conhece. Então, olha só, a dificuldade que é você prestar um bom serviço nesse momento. Então, a gente teve que fazer diversos atendimentos críticos. Os professores mesmo, no caso eu, outros colegas que fazem parte da equipe, que faziam esses atendimentos. Então, um professor que reclamava de alguma coisa, um aluno que reclamava, a gente ia investigar, dava um tratamento, mas a gente sabia que isso não era saudável, até porque a gente, em alguns momentos, se sentiu muito sobrecarregado de muita demanda, porque tudo que tem muito usuário usando vai trazer muita demanda. Seu software funcionando 100% ou dando um pouquinho de algum erro, vai ter demanda de dúvida de qualquer coisa. Então, a gente teve que ficar muito preparado para isso, e foi uma dificuldade. Tá? E a dúvida que a gente tem e ficava era, como é que a gente vai criar um modelo sustentável para isso? Né? Como é que a gente vai criar um modelo que a gente consiga garantir vida longa à ferramenta? A gente sabia que esse modelo da gente fazer atendimento, a gente estar na frente, monitorando o servidor, fazendo análise de log, a gente sabia que não ia funcionar por muito tempo, porque nosso papel na universidade não é exatamente esse, apesar de a gente ter essa ideia de, no começo, ser necessário, mas a longo prazo a gente tinha que encontrar um modelo um pouco mais perene. E aí a gente começou a discutir com os órgãos internos da universidade. A UFRN tem uma agência de inovação, chama-se Agir, e tem uma superintendência de informática. E a ideia era, poxa, como é que a gente pode, primeiro, explorar essa tecnologia para as outras universidades, para outros órgãos, e também como é que a gente vai se organizar para deixar o Multiprova como uma ferramenta institucional. Então, isso era uma discussão que a gente tem e tem tido. E a ideia é que a gente transfira essa tecnologia para o órgão da UFRN, que é o STI, que é a nossa superintendência, que é responsável por manter os sistemas da universidade. Então, a gente está fazendo esse papel agora, vai ter um ano aí de transferência tecnológica para que eles se apropriem mais e tirem essa carga dos docentes e que a gente possa ter a cabeça de novo para inovar e criar novos multiprovas, né? A gente precisa ter esse tempo para pensar também. Experiências fora da UFRN. O Multiprova foi usado, por exemplo, pela Justiça Federal esse ano para a seleção de estagiários. Foram 2.000 participantes. Então, foi uma atividade bem interessante que a gente teve, apoiou a Justiça Federal para fazer esse processo. A Comperv, lembra que eu falei que a Comperv investiu lá no início um valor alto de recurso ao Multiprova? Pois é, fizemos o primeiro concurso público com o Multiprova esse ano, no edital 11, em março, e, na verdade, só não foi antes por causa da pandemia, a Comperv não pôde aplicar prova presencial, por motivos óbvios, mas em março, 1º de março, conseguimos, e olha só, fizemos um concurso grande na universidade, para odontólogo, enfermeiro, técnicos, e todas essas avaliações, todos os PDFs, tudo, nesse caso era PDF, foi gerado pelo Multiprova, no jeitinho Comperv, porque a Comperv tem uma característica, uma forma de gerar esse PDF, uma forminha, um visual mesmo, um template. Então, a gente teve que criar um certo template Comperv e várias regras que vocês não fazem ideia como é crítico. A gente conheceu uma profissional lá da Comperv que ela, de certa maneira, tem um amor pela prova. Ela quem faz aquela lapidação final, para não deixar uma alternativa numa página e outra noutra, né? Para não ficar um enunciado numa coisa e outra parte em outra. Então, de certa maneira, tem que ter um cuidado ali para que a prova fique legal, fique bem apresentada para o aluno. E isso não é fácil de automatizar, porque você tem que pegar essas regras que essa profissional tem e tentar levar para um sistema. E nem sempre esse processo é fácil, mas deu certo, a gente conseguiu. E aqui é uma prova gerada pelo Multiprova, à direita aqui. Então, cada aluno, cada candidato recebe uma prova que pode ser um pouco diferente, diferentemente de prova na UFRN. Geralmente, aqui,
ele tem 2, 3 tipos de provas, e a Compérv consegue fornecer esse tipo de serviço à sociedade por esse investimento que ela fez. Para fechar, chegar um pouquinho assim do fim, né? Vou trazer alguns números do Multiprova, eu tirei esses números ontem. A gente tem 49 mil alunos já fizeram uma prova no Multiprova. Então, assim, quem é aluno da UFRN provavelmente já fez. Professores, usuários, temos 2 mil professores que utilizam o Multiprova. A UFRN é uma universidade grande, mas 2 mil é um número muito expressivo. Eu não sei agora exatamente o número de total de professores, mas eu acho que é 4.500, se não me salvo engano. Então, ali, quase 50% dos docentes. É um número muito grande. Questões que os professores já registraram são 66 mil. A gente já aplicou 650 mil provas nesse período, mas 353 mil, aqui tem uma ressalva, não é nos últimos 12 meses, mas a partir da Multiprova 3, que foi em julho de 2020. Então, de lá para cá, foram 353 mil provas. Então, bastante coisa nesse período. São mais de 11 mil turmas que foram, que utilizaram, e 17 mil avaliações. Isso aqui é provas diferentes. Então, é um número bem, bem expressivo. E assim, o que é que a gente está fazendo para o futuro, né? O que é que a gente está aprontando? Então, agora a ideia a gente teve uma demanda do curso de medicina da UFRN, eles falaram, tem um curso chamado Medicina Multicamp, que é um curso que abrange mais de um camp da UFRN. E eles falaram, poxa, a gente está gostando, está usando multiprova, mas eu queria eu queria digitalizar o processo de avaliação prática que acontece nos médicos. Eu nem sabia antes disso, mas eles chamam isso de prova OSCE, que é uma prova que mede a habilidade do médico. Ele simula um paciente, né, um ator, né? Fica o médico que está sendo avaliado, na verdade, o estudante de medicina, interagindo com esse paciente, e um professor observando tudo e anotando tudo. Isso é uma prova prática, sendo que é uma prova que existe uma logística muito grande da universidade, tanto de espaço físico, de contratar atores, de contratar docentes para avaliar, bancas examinadoras. Então, é um evento. Assim, é um evento fazer uma prova como essa. E eles falaram, poxa, será que a gente não consegue digitalizar? E esse é o nosso desafio de agora. Né? Além do uso de inteligência artificial que a gente está fazendo em uma parte do Multiprova, que eu vou mostrar. Aplicação de ciência de dados, a gente tem muito dado hoje em dia, a gente pode utilizar por viés de pesquisa esses dados, certo? Então, a gente tem esse viés hoje em dia. Aqui é um cartão de resposta do Multiprova atualmente, que a gente está trabalhando, que ao invés do aluno preencher a bolinha, que é meio chatinho, né? Bolinha A, B, C, por exemplo, a matrícula dele, ele tinha que botar bolinha a bolinha. Então, o aluno não gosta disso. A gente está fazendo um novo cartão que o aluno escreve A, B, C, D mesmo, e a gente consegue entender o que ele escreveu, né, automaticamente. E aqui eu vou mostrar, para finalizar, acho que, não sei se vai dar, um pouquinho dessa correção via celular. Eu vou acelerar. Sei que você só vê em coisa acelerada, né? Isso aqui é trocando o scanner pelo celular, porque antigamente a correção era no scanner. É um protótipo. Era mais para mostrar essa questão de corrigir pelo celular, que acho que é uma coisa
bem interessante do que depender de um scanner na universidade, né? Então, a gente trabalhou nisso também. E, para finalizar, trazer aqui minhas considerações, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Multiprova. Para mim é um prazer gigante que poder apresentá-lo, o trabalho de longa data aqui que a gente vem trabalhando. E a gente acredita que o Multiprova conseguiu oferecer uma solução na hora certa, né? Porque, se você olhar nossos números, eles cresceram justamente com a implantação do ensino remoto, né? Mas isso, gente, só foi possível porque a gente já tem um trabalho antes. Não seria possível a gente fazer isso de um dia para a noite. Então, o que eu gostaria de deixar a mensagem é quando a sorte vier, esteja pronto. Então, a gente sente que a gente estava pronto na hora que a gente foi demandado. Então, era isso. Queria agradecer a oportunidade. Fico aberto à discussão. Passo a palavra para o nosso colega professor Chico. Eu acho, né? O professor Francisco Júnior. Valeu. Muito obrigado, Gustavo. Foi realmente excelente sua palestra, né? Você detalhou muito bem, né, o processo, o percurso, né, a história do Multiprova, então foi muito bacana isso, a gente vê como as tecnologias foram sendo incorporadas ao sistema, o sistema crescendo, precisando de mais pessoas, né, então realmente muito boa, e um tema, né, excelente aqui para a nossa semana de licenciatura em informática, já que temos, né, diversos alunos, inclusive, assistindo aqui, que são do curso de licenciatura em informática, ou seja, são alunos que têm em seu curso a tecnologia, mas também a educação. Sim. Então, falar de avaliação é falar de educação, né? Então, realmente foi muito bacana. Agora a gente vai para um momento de perguntas, né? A gente teve várias perguntas no chat, eu também tenho algumas. Vou tentar organizar aqui para a gente fazer esse bate-papo, né? Você tirar a dúvida pessoal. Vou unir aqui duas questões que foram bem interessantes do aluno Valtemir Procópio e do professor Daniel Guerra. Primeiro, o Valtemir pergunta como é feita a avaliação das questões discursivas, né? Uma vez que as respostas são subjetivas e variam de aluno para aluno, né? E pegando o gancho nessa pergunta também, como Daniel Guerra pergunta como se dá o processo de elaboração das questões com o uso dos acessórios. Qual a dificuldade na elaboração da questão para gerar variabilidade? Então, aqui são questões que se referem à dificuldade do professor, né, na hora de lidar com o sistema. Tanto Sim. nas questões discursivas, devido à subjetividade, como essa questão da variação, né, que você apresentou. Não, perfeito. Obrigado pelas perguntas. Nas questões discursivas, o professor ele coloca uma chave de resposta, além do enunciado, coloca uma chave de resposta, e nessas questões, o professor ele precisa fazer uma correção manual. Então, a gente não faz nenhum tipo de correção automática de um texto, por exemplo, ainda escrito por um aluno de forma livre, né? Então, essas questões em particular, o professor entra na nossa ferramenta, faz a análise, coloca as observações na própria ferramenta, então o aluno consegue receber um feedback por ali, né? E depois ele libera essa vista de prova, que é quando o aluno tem o resultado dessa correção e já consegue ver também um feedback do professor. Então, o professor coloca, geralmente, a matriz, a expectativa de resposta, que é igual, digamos assim, para todo mundo, e o feedback não. O feedback é personalizado. Ele vai falar, olha, você não tirou nota máxima porque faltou isso e isso na sua resposta. Então, o professor coloca isso na ferramenta. Essa parte não é automática. O que é automático são as correções de questões de múltipla escolha, questões de associação de coluna, programação, a gente consegue colocar 100% automático. E na questão de programação, por exemplo, a gente deixa o aluno tentar mais de uma vez, como é que a programação é algo que o aluno vai construindo a solução, ele consegue submeter, o sistema já retorna para ele durante a execução, se ele acertou ou não, ele já consegue ir ajustando isso. Então, com relação à discursiva era isso. A outra pergunta, eu acho que foi com relação... Sobre a variabilidade, a dificuldade dos professores. É uma forma... A gente tem vários tutoriais no YouTube, tem um canal do Multiprova, que mostra um pouco isso. Nós fizemos um treinamento para os professores da FRN via nossa pró-reitoria de recursos humanos, no início ali, mas é uma ferramenta intuitiva, é uma ferramenta web, é naquela parte de acessórios, o professor consegue adicionar uma variável, escolher, por exemplo,
um range de sorteio, consegue colocar restrições. Então, por exemplo, não pode sortear 0, por exemplo, não pode sortear tal faixa, e ele vai construindo isso intuitivo, pela própria interface. Não exige conhecimento de programação, não exige conhecimento de LaTeX, ele consegue editar tudo isso pela própria ferramenta. E das chaves de algoritmo que foi construído há muito tempo é esse sorteio. É algo que a gente tem um apreço e teve um trabalho muito grande. Para quê? Porque, além dessa forma assim, que o professor consegue detalhar tudo, ele pode deixar o multiprova escolher, o multiprova sortear as alternativas, sendo que aí a gente sorteia alternativas dentro de uma região que possa parecer algo bem pensado. Então, não adianta eu sortear, por exemplo, o número 1 e na alternativa B o número 1 milhão. Então, assim, né? Não, um número, por exemplo, muito decimal e outro não. Então, tem toda uma forma ali de sortear para que fique aparecendo uma coisa bem legal. Perfeito. Professor Paulo do Avi também está presente aqui, também compõe a comissão, né, da semana. Ele pergunta: pode-se dizer que a pandemia da Covid-19 acelerou o processo do uso de TICs, né, ou TEDx, no ensino-aprendizagem para além da EAD? E aí eu já faço um gancho para outra pergunta. Vocês tiveram, em algum momento, o apoio de profissionais da educação, da pedagogia, eu digo, para, né, trabalhar essa questão da avaliação? Legal, excelente pergunta. Sim, eu acredito que sim, essa parte de adoção de ferramentas, de TIC, se for acelerado, minha percepção não, a minha certeza que sim, e não só para avaliação, mas muitas áreas, né? A gente, hoje em dia, lida muito melhor com ferramentas de reunião, né? Uma série de outras coisas que acabou incorporando no nosso dia a dia. E eu acho que ferramentas para avaliação não foi diferente. Não tenho dúvida que acelerou, mas o feedback que a gente tem tido de muitos docentes nossa, não vou deixar de usar isso mais nunca. Então, muita gente fala para a gente exatamente assim, fala assim, conheci pela pandemia, conheci pela necessidade, mas não pretendo deixar de usar. Porque o multiprova é muito mais do que prova. Às vezes, assim, até o nome eu fico assim, poxa, será que a gente podia chamar algo um pouco mais abrangente? Porque lista de exercícios, não necessariamente prova avaliativa, mas uma forma de você ter um feedback. A gente teve, sim, apoio de alguns pedagogos da ECT, pessoas que estão todo o tempo nos auxiliando, nos dando feedback. Então, assim, a gente tem, sim, esse apoio, mas, ao mesmo tempo, a gente não entra muito no mérito se é uma forma boa, ruim, correta, qual é a melhor forma de avaliar. A gente tenta não entrar nessa discussão tanto e fala o seguinte, olha, há milênios, eu acredito, que existem provas, centenas de anos, existe prova, a gente lida com isso no dia a dia. Então, a gente fornece uma ferramenta. O professor tem a liberdade de usá-la da forma que ele achar melhor, ou, inclusive, não utilizá-la, né? É apenas mais uma ferramenta para o professor, para quando ele achar que cabe, ele colocar. Então, a gente procura se posicionar dessa forma. Perfeito. Meg, o Mundo Encantado da Geografia, fez uma pergunta que é a seguinte: considerando que a UFRN tem mais de 4 mil professores, como a equipe avalia o fato de praticamente metade não ter aderido ao sistema multiprova? E aí eu também já tinha preparado aqui uma pergunta sobre essa adesão, né? Quando veio a pandemia, como é que vocês receberam esse fato, né, de nem todos, né, aderirem? E as dificuldades iniciais, como é que vocês conseguiram lidar com isso? Legal. Eu acho, sim, que nenhuma solução vai conseguir uma adesão de 100%, assim, porque cada pessoa tem uma forma de enxergar, uma forma de lidar com tecnologia, então isso seria um desafio muito grande chegar perto de um número assim muito alto. Então, 50% em pouco mais de um ano, a gente achou um número bom, a gente ficou feliz com esse número, porque tudo tem resistência, qualquer coisa que você coloca, que muda a forma das pessoas fazerem o trabalho delas, recebe um certo grau de resistência. A gente vai ter o que a gente chama do early adopters, né, que são aquelas pessoas que adotam primeiro, que gostam da novidade, gostam de testar.
tem as pessoas um pouco mais que vêm na segunda onda, né, que são as pessoas que vão ali depois que aqueles early adopters já avaliaram, já começaram a falar bem, e mais para frente vem os outros, né? Então, aos poucos vão se incorporando novas pessoas. E também a gente não fez uma grande divulgação no início do Multiprova, isso é importante porque a gente ainda estava com certo receio, né, da capacidade da ferramenta atender todo mundo. Então, a gente falou, vamos manter isso no boca a boca, inicialmente. Então, no primeiro semestre, a gente divulgou muito pouco e ficou mais no boca a boca mesmo entre os professores. Mas, mesmo assim, foi muito alto. Então, aos poucos, as pessoas vão ganhando confiança e vão entrando, vão utilizando. Então, a gente acha que, aos poucos, a gente deve melhorar ainda mais esse número. Todo dia tem um professor novo que entra, um ou dois, três. Então, aos poucos, a gente vai chegando a um número maior. Mas a gente ficou muito feliz com esse número para ser pouco mais de um ano. A gente achava que seria mais difícil. Perfeito. Acho que tem outra pergunta a gente tem ainda alguns minutos para a gente fazer aqui mais algumas perguntas. Uma delas eu achei muito interessante, né? O aluno Valtemir, novamente, que ele pergunta, foi pensando na ideia de incluir pessoas com necessidades específicas, baixa visão, daltônicas? Se sim, quais diferentes necessidades o sistema atende? Legal, legal. Sim, na primeira versão, aquela que eu mostrei, a 3.0, aquela que a gente deu uma corridinha para fazer, a gente infelizmente não conseguiu colocar toda a parte de acessibilidade. Mas nessa segunda que está entrando agora, no recesso, a gente vai ter um recesso agora em dezembro, a gente vai colocar um novo layout, e esse sim, a gente fez um trabalho de acessibilidade, colocou algumas pessoas que têm algumas necessidades especiais para avaliar a ferramenta, colhemos feedback, tivemos apoio, acredito, que do IFRN, alguns colegas do próprio IF que têm um trabalho nisso bem avançado, né? A gente acompanha, e a gente é uma preocupação. A gente fez a questão de alto contraste, de aumento de fonte, uma série de cuidados para atender um público maior. Na própria FRN tem uma comissão sobre esse assunto que acompanha também. Então, é uma preocupação, e em dezembro a gente espera... Dezembro já chegou, né? Mas no recesso de dezembro, que a gente entra no recesso, a gente vai fazer essa grande atualização do layout, que foi um trabalho de um ano, veja só. A gente colocou a ferramenta de produção, mas logo em seguida a gente já começou um trabalho de reformulação da parte visual, porque a gente não tinha um trabalho de user experience, não tinha uma pessoa focada nisso antes. E aí a gente contratou uma pessoa especializada nesse assunto, e aí ela trouxe todas essas preocupações para a gente e falou, olha, vamos ter que planejar de novo essa interface. E aí a gente fez tudo isso com todo carinho, e a gente vai fornecer isso agora nesse recesso. Algumas telas que eu mostrei para vocês já é desse novo layout. Perfeito. O professor Daniel Guerra também fez uma outra pergunta, ele relatando, né, que durante a pandemia vivenciamos, né, a gente viu isso muito bem no IFRN, de certa forma, essa necessidade forçada, né, de digitalizar, né, de virtualizar, digamos assim, as avaliações, né? E aí a gente se ajudava, né, os colegas consultando uns aos outros para tentar minimizar essas dificuldades. E aí ele pergunta, você poderia falar mais sobre as estratégias para minimizar a questão da cola e melhorar essa validação da aprendizagem? Sim. Não vou mentir, né, que não é uma preocupação dos professores, claro que é. Tem várias estratégias nisso. Tem a estratégia do próprio docente, na forma como a gente avalia as perguntas, muda, né? Então, o professor, quando ele vai criar uma questão para ser executada de forma online, com as pessoas em casa, com consulta. Então, lógico que a gente pensa a questão diferente, né? Não é a mesma questão. Então, de que a gente aplicaria numa sala com controle. Então, tem a própria questão do professor se adequar na sua elaboração, tem um pouco isso. A questão tem essa alteração. E a ferramenta vem para ajudar um pouco, né? A gente sabe que zerar, isso é muito difícil, né? A gente sabe que tem muita... não é uma utopia zerar isso. Mas o que a gente tem?
a gente tem várias questões, como embaralhamento, os alunos têm questões diferentes, em ordens diferentes, alternativas diferentes, com números diferentes, com possibilidades diferentes, com tempo para responder. A gente está implementando agora o tempo por questão, então o professor vai poder dizer assim, essa questão 1 você tem 30 segundos para responder. Então, assim, não vai dar tempo ele consultar outra pessoa, porque a questão 1 da outra pessoa é outra coisa. Então, vai ter que ter uma orquestração muito grande entre os alunos, um meet muito grande, para eles conseguirem rapidamente sacar tudo isso. Então, assim, são ferramentas, assim, não que isso seja, sei lá, uma coisa a ser usada sempre, mas a gente vai prover alguma ferramental. Na parte de questões de programação, a gente tem trabalhado com detector de plágio que faz a análise sintática dos códigos e mostra ao professor, os alunos que têm um cluster parecido, mas isso ainda não está em produção, mas a gente já tem testado essa análise de plágio, que serve também para as questões discursivas. Existe muito pesquisador bom que tem trabalho sobre isso, e a gente tem usado essas ferramentas para integrar no sistema. Então, isso é uma preocupação que a gente ainda não integrou, mas já está trabalhando para colocar. Perfeito. A conversa está excelente, né? A palestra foi excelente, as perguntas também estão muito boas, mas a gente já avançou um pouquinho no tempo, então tem uma última pergunta aqui, que é a cereja do bolo. A gente tem vários alunos assistindo e que outros irão assistir, né, a gravação, que são alunos que gostam de programar, que gostam de desenvolver. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre as tecnologias que vocês utilizaram para desenvolver o sistema, né, ao longo desse período. Sim. Poxa, essa é uma parte que eu adoraria trazer uma outra palestra, porque realmente a gente fez uso de bastante coisa, bastante tecnologia, mas eu sei que as perguntas eu consigo responder rapidamente com algumas, né? Para a parte de codificação, o multiprova é todo escrito em JavaScript, Node.js, então é a tecnologia que a gente usou tanto para o back-end quanto para o front-end, praticamente em tudo, existem algumas coisas que não. A parte de framework, a gente usa o React, né, que todo mundo conhece, React é na parte de framework. A gente tem um pouquinho de Golang na parte de um serviço que a gente está melhorando, que recebe as respostas dos alunos sem precisar de altíssima demanda ali, então a gente transcreveu ele para Golang. E tem uma parte muito bacana de infraestrutura, de DevOps, de Continuous Integration. A gente tem todo o processo automatizado, do commit ao deploy, tudo passa por pipelines de teste, validação, homologação, a gente usa containers, Docker, o sistema é colocado num cluster Kubernetes, tem monitoramento de logs com a stack de Elasticsearch, tem proxy na frente, que a gente também fez, balanceamento de carga, deixa eu ver mais, banco a gente usa o MongoDB praticamente para tudo, e o Redis para cache. Um apanhado aí, né? Rapidamente. Assim, mas um resumão, né? Bem, é isso. A gente, como eu falei, né? Seria muito bacana a gente poder conversar mais, né? Detalhar mais todo esse processo, que realmente foi muito longo, né? Uma ideia que começou pequena e vai crescendo cada vez mais, e como você falou, é uma alternativa, então os professores podem aderir ou não, né? Isso é bacana. E como você falou também, muitos aderem e não querem mais voltar para o método antigo, né? Então, realmente é uma ferramenta que é muito interessante, né? E deixou quem assistiu aqui com certeza muito empolgado, né? Quem gosta de tecnologia, quem está na educação também, de certa forma, também gostou muito da sua palestra. Então, agradeço mais uma vez, Gustavo, pela excelente apresentação, né, e obrigado por colaborar aqui com o nosso evento. Eu que agradeço, foi um prazer e fico à disposição para outros momentos. Um abraço. Perfeito, valeu, obrigado.